Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, vamos direto ao ponto para mergulhar naquilo que é literalmente o testamento final e definitivo do apóstolo Paulo. É um texto de um peso histórico e emocional simplesmente incalculável. Vamos entender o que estava em jogo nessas últimas palavras e, claro, o cenário dramático que cercava tudo isso. Imaginem a cena. Uma masmorra fria, úmida e completamente escura na prisão mamertina, em Roma. Paulo está ali, tremendo de frio, acorrentado, redigindo suas instruções finais. Não estamos falando de uma aposentadoria tranquila, mas da dura realidade de um homem que sabe que tem, no máximo, alguns dias de vida, ouvindo o eco constante dos passos dos guardas do imperador Nero. E para entender como as coisas chegaram a esse ponto, precisamos olhar para a linha do tempo. Paulo teve uma primeira prisão em Roma que foi bem mais branda, quase domiciliar. Mas aí, no ano 64 depois de Cristo, acontece o devastador Grande Incêndio de Roma. Isso engatilhou uma perseguição estatal absolutamente brutal por parte de Nero contra os cristãos, o que levou Paulo direto para essa segunda prisão, que seria sua última. Primeira parte, a última masmorra de Paulo. É exatamente aqui que a gente começa a notar um contraste fortíssimo entre a miséria do ambiente físico em que ele estava e a sua inabalável esperança espiritual. Pensem nessa carta, exatamente como ela foi concebida. Um testamento vital para a Igreja. É um documento fundacional absoluto, escrito não no conforto da paz, mas sob uma pressão extrema. E desenhado especificamente para ser passado adiante para as gerações que viriam. O que nos leva à nossa segunda parte, passando o bastão. Com a execução batendo à porta, Paulo tinha uma necessidade urgente de transferir a liderança desse movimento para o seu protegido, o jovem e, até certo ponto tímido, Timóteo. E olha, precisamos ter noção da gravidade do que ele estava fazendo. A palavra grega original usada ali é diamarturomai. Isso não é um conselhinho amigável, é uma exortação solene. É o equivalente exato a testemunhar sob juramento num tribunal diante do próprio juiz supremo. A coisa era seríssima. E qual é essa ordem tão urgente e solene? Pregar a palavra. E não de vez em quando, mas persistentemente. A instrução é estar preparado a tempo e fora de tempo, ou seja, quer a mensagem seja recebida com aplausos ou com a mais violenta oposição. Ele devia repreender, corrigir e encorajar, sempre com muita paciência e doutrina sólida. Terceira parte, a ameaça dos mitos. E essa urgência toda de Paulo não aconteceu por acaso. Havia um motivo gigantesco por trás disso. Uma mudança teológica super perigosa que já estava varrendo os primeiros grupos de crentes. É um choque clássico entre a natureza humana e a sã doutrina. O texto descreve as pessoas com coceira nos ouvidos. O que isso significa? É o nosso desejo natural por mitos confortáveis, histórias fáceis de engolir e uma curiosidade infinita. E no lado oposto dessa balança está exatamente o que precisava ser pregado: reprovação, correção e a pura e sólida verdade, por mais impopular que fosse. Tem uma citação fortíssima que diz: eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para os mitos. E vamos refletir sobre isso, porque a lógica aqui é implacável. Quando a verdade é rejeitada, a mente não fica vazia. Muito pelo contrário, a pessoa passa a ficar suscetível a acreditar em absolutamente qualquer coisa, abraçando fantasias absurdas só para preencher o vazio deixado pela falta de verdade. Entrando agora na quarta parte, o bom combate terminado. Esse é aquele momento incrível em que ele faz uma retrospectiva triunfante, olhando para a própria trajetória como um atleta dedicado que já consegue enxergar a linha de chegada. Sabendo que iria enfrentar uma espada romana muito em breve, Paulo não se desespera. Em vez disso, ele usa uma metáfora cultural riquíssima para descrever a própria morte iminente, a libação, ou a oferta de bebida. E o duplo significado dessa oferta é fascinante. Pela tradição judaica, era o vinho derramado até a última gota sobre o altar como um sacrifício a Deus. Já na tradição romana, era a taça de vinho derramada para sinalizar que um banquete havia chegado ao fim. O simbolismo de Paulo é exato. A vida dele estava sendo totalmente esvaziada para Deus, e o banquete dele aqui na terra finalmente tinha acabado. E lá na linha de chegada, o que espera por ele? A palavra grega usada é Stéphanos. E prestem atenção, não é o diadema, não é a coroa de um rei, é a coroa do vencedor.
o troféu dado ao atleta que competiu respeitando as regras. Só que em vez de uma coroa de folhas que murcha em poucos dias, ele tem a mais absoluta certeza de que um troféu celestial e eterno já está garantido para ele. Quinta parte: solidão e presença divina. Porque, no meio de toda essa glória espiritual e vitória, a gente não pode esquecer de quão vulnerável, idoso e profundamente humano ele estava nesses dias finais. E os últimos pedidos de Paulo provam isso e constroem uma ponte que nos conecta a ele. Ele pede uma capa grossa de inverno, provando que sentia frio e não tinha posses. Ele pede livros e pergaminhos, mostrando que continuou sendo um estudante focado até o último suspiro. E ele pede para trazerem Marcos, a prova belíssima de que uma amizade que tinha se quebrado no passado agora estava totalmente restaurada. Mas ao olhar ao redor, o abandono terreno era brutal. O pavor causado por Nero gerou uma deserção em massa entre os crentes. Demas fugiu. Ninguém, absolutamente ninguém, ficou do lado de Paulo na primeira defesa no tribunal. Mas, preenchendo o vazio daquela cela escura, o amparo divino prevaleceu. O Senhor ficou firmemente ao lado dele, provendo uma força inesgotável. Então, mesmo com a lealdade humana falhando vergonhosamente, a promessa de Deus se mantinha intacta. Paulo lembra que já foi salvo literalmente e metaforicamente da boca do leão no passado. E agora que a vida dele seja prolongada ou cortada pela espada, a confiança de que ele será entregue em segurança no reino celestial é inabalável. E assim chegamos àquela declaração magnífica: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Pessoal, isso não tem nada de derrota. É a prova final de uma resiliência indomável, um grito de vitória espiritual que vem ecoando pela história há séculos. E conforme a nossa análise chega ao fim, precisamos parar e nos fazer uma pergunta crucial. Diante de tudo isso, quando o rigoroso inverno da nossa própria jornada se aproximar, que tipo de legado duradouro estamos construindo agora? Que fundação inabalável estamos deixando para as próximas gerações que tomarão os nossos lugares? Essa é a grande reflexão que fica de todo esse testamento. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.